Eu e o Silvio nós vamos fazer essa apresentação para vocês. Eu vou fazer uma parte da apresentação e ele vai continuar falando um pouco do que a gente tem para municípios hoje no Portal Software Público Brasileiro. Bom, vários softwares foram apresentados aí para vocês e todos falavam, né? O software está disponível no Portal Software Público Brasileiro. Mas o que é software público brasileiro e o que é o Portal Software Público Brasileiro? Bom, antes de falar do portal em si, vamos falar um pouco do conceito do software público brasileiro. Porque o software público brasileiro, ele é um software. Esses softwares que foram apresentados, né, o Urban, o ECQ Livre, por exemplo, eles são softwares públicos brasileiros. Mas antes da gente falar de um portal que abriga esses softwares, que nós vamos dar uma nomenclatura de um catálogo, né? Nós temos um catálogo desses softwares. Vamos falar primeiro do modelo, do que é que vai ajudar a conceber o que é um software público. Bom, primeiro o conceito legal está aqui. Ele é um tipo específico de software. Por que um tipo específico de software? Porque para se tornar um software público brasileiro, ele precisa estar de acordo com a Instrução Normativa 01 de 2011, que foi regida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, né, que eu esqueci até de fazer um ressalvo. Nós somos da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, da Diretoria de Governança e Sistema de Informação e da Coordenação Geral de Sistemas de Informação, que é a coordenação que toca o Portal Software Público Brasileiro, né? Esse software público brasileiro. Então, ele é um tipo específico de software que adota um modelo de licença livre para o código-fonte. Então, o que é isso? A gente trabalha hoje com o licenciamento que está na Instrução Normativa 01, que é a GPL2. A gente está em processo de revisão dessa Instrução Normativa, é bom até a gente fazer essa ressalva. A gente tem uma parceria com a Universidade de Brasília, estamos fazendo um trabalho de licenciamento para que a gente possa ampliar esse escopo de licenças ou até nem falar em licença e passar a falar em requisitos de licença, de licenciamento. Então, o software precisa hoje, de acordo com a Instrução Normativa 01, atender a um modelo de licença livre para código-fonte, tem a propriedade da proteção, tem a proteção de identidade original entre o nome, marca, código-fonte, documentação e outros artefatos, por meio de uma licença pública de marca. O que é isso? É uma licença que também é disponibilizada por nós para dar visibilidade às marcas e o nome. Então, quando as pessoas utilizam o nome e a marca do software, não precisa também pedir autorização para a gente. A marca também é pública. E a proteção da identidade original, a gente pede que o software seja registrado no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedades Intelectuais, para garantir preservar a autoria do software, né, de quem foi o autor original daquele código-fonte. E ele é disponibilizado na internet através do ambiente virtual, que é o Portal Software Público Brasileiro. Então, os softwares que estão disponíveis hoje no Portal Software Público Brasileiro são nomeados software públicos. E são, mais uma vez, regidos pela Instrução Normativa 01 e são disponibilizados para toda a sociedade. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, algumas vantagens do modelo. E dentro dessas vantagens é entender o software como um bem público. Assim como uma cadeira, assim como uma mesa que está disponível lá nos nossos municípios, o software também é visto como um bem público. Se ele é um bem público, ele está disponível para ser utilizado por toda a sociedade. Então, qualquer pessoa pode usar o software, pode baixar o software, pode alterar o software, pode utilizar. O que a gente geralmente recomenda é retornem essas alterações para que outras pessoas sejam também beneficiadas, outros órgãos, outras prefeituras, né, para que outras pessoas sejam beneficiadas com aquela melhoria que você realizou no software. Para isso, a gente disponibiliza um ambiente no Portal Software Público Brasileiro para desenvolvimento colaborativo. Vocês podem desenvolver juntos. Uma outra grande vantagem é a economia de recursos públicos, né? Uma vez que você não precisa comprar licença de software, você não precisa adquirir licença, você baixa. Se você tiver uma equipe de TI na sua prefeitura, no seu estado, no seu órgão, você pode fazer sozinho. Se você não tiver, você pode contratar. A gente tem um catálogo também no Portal Software Público hoje, que é o Mercado Público Virtual, que tem disponível um catálogo de prestadores de serviços que podem apoiar na implantação dos softwares, né, no município de vocês. Outra grande vantagem é a colaboração. A gente integra vários atores em um ambiente, né, desenvolvedores, usuários, prestadores de serviços,
alguns exemplos aqui de municípios que podem contratar algumas soluções, alguns fornecedores para implantar soluções, e ao final do contrato eles levam tudo embora. Então, uma vez que você possa utilizar esse software, o código-fonte, ele é público, né? Então não tem como ninguém levar o código-fonte embora, você contrata outro fornecedor e continua trabalhando com aquele mesmo software. O estímulo de empresas brasileiras trabalhar com softwares nacionais, né? A maioria são softwares disponibilizados por empresas nacionais, e o mercado público, que fomenta esse acontecimento de prestação de serviço. Aprimorar aplicativos disponibilizados e melhorar o atendimento à população. A gente trabalha fazendo essas melhorias. Tudo que chega para a gente volta a disponibilizar naquele software para a população, e criando espaços de colaboração com a sociedade. A gente volta a falar um pouco sobre aquela colaboração em si. Para materializar esse conceito de software público, foi desenvolvido o portal Software Público Brasileiro. O portal Software Público Brasileiro nasceu em 2004, em um laboratório interno da Secretaria, e foi disponibilizado em 2007. O primeiro software que foi disponibilizado foi o Cacique, é o inventário de hardware e software. Foi disponibilizado nesse portal. Hoje, a gente tem lá 70 soluções no portal Software Público Brasileiro, vários tipos de soluções: educação, tecnologia, gestão pública, gestão de conteúdo. Temos mais de 200 mil usuários válidos hoje lá, colaboradores, desenvolvedores, gestores públicos, usuários, prestadores de serviços, visando atender a esse modelo. Nós temos um ecossistema, tanto de prestadores de serviços, governo, desenvolvedores, sociedade. Temos um grande ecossistema que trabalha junto para dar sustentação a esses softwares. Vou falar um pouquinho para vocês de algumas iniciativas que estão em andamento na Secretaria, que a gente tem chamado de software de governo. Esse conceito aqui está em construção, mas tem acontecido uma situação muito comum para a gente lá, que é o seguinte: eu tenho software, eu sou uma prefeitura, eu sou um órgão, eu tenho software, mas esse software tem algum impedimento na instrução normativa. Essa instrução normativa não atende que esse software faça parte do catálogo de portal de software público. Tem algum impedimento, algum requisito jurídico ou algum requisito, a maioria tecnológico, que não permite que o software se torne um software público. Então a gente está trabalhando, né, em um conceito que a gente tem chamado de software de governo, que é para permitir que órgãos, prefeituras, órgãos federais, estaduais, municipais possam disponibilizar essas soluções e a gente possa conseguir atingir mais prefeituras usando, mais órgãos utilizando, estaduais e municipais. Então, qual é a ideia? A gente tem trabalhado com essa parceria com o INB, trabalhando no licenciamento de softwares para poder fazer uma melhoria no sentido de, ao invés, quem sabe, de a gente exigir uma licença no software, a gente exigir alguns requisitos de licença que possam melhorar isso e fazer com que mais softwares estejam disponíveis para mais prefeituras, consequentemente, mais população sendo atingida e mais recurso público sendo economizado. Então, a ideia é fazer com que mais soluções cheguem para atender a população. Então, a gente está trabalhando nesse conceito ainda, são algumas iniciativas. A gente tem trabalhado também no novo portal do Software Público Brasileiro, que é o beta.softwarepublico.gov.br. Se vocês quiserem e puderem nos ajudar até a validar essa solução, que é o novo portal, estamos na versão beta. E esse portal está vindo justamente para poder atender também algumas demandas desse software de governo que a gente tem trabalhado para ampliar o escopo, no sentido de trazer mais economia e atingir mais a população, que é o nosso foco maior. Eu vou passar para o Silvio, que ele vai falar um pouco sobre o que é o 400BR e o que é que a gente tem de mais soluções, além das que foram apresentadas para vocês, quais são as mais soluções que estão disponíveis para o município. Bom dia, pessoal. Paz de Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos. Antes de eu dizer que é 400BR, vocês perceberam que todos nós temos uma característica em comum, que é dar, de certa forma, poder e fortalecimento ao município. Então, assim,
Todas essas soluções de transparência, de participação, tudo disso, quando é focado na esfera municipal, isso daí ele dá ferramentas de uma maior interação da sociedade civil com o governo. E quando a gente tem o SEBRAE estimulando, por exemplo, empresas a participarem desse modelo todo, a gente tem de certa forma, um empoderamento daquela municipalidade. Então, assim, quando a gente empodera o municipal, a gente empodera toda a parte federal em cima. O 400MBR era parte do software público que era voltado justamente para o atendimento aos municípios, para poder, onde a gente provê uma direta interação através do portal das pessoas que estão interessadas diretamente na esfera municipal. Então, como vocês veem, a colaboração, comunidade, conhecimento e compartilhamento dos municípios brasileiros. Isso evoluiu de uma certa forma para o que a gente tem hoje em dia, que é o que a gente chama de município tech, né? Que não é só apoio tecnológico ao município, isso acaba sendo um apoio, um suporte econômico, quando entram outros atores que transcendem software e transcendem tecnologia, né? E aí? Certo. O software público ele tem softwares para várias esferas. A gente tem trabalhado muito esses tempos também na esfera federal, ofertando serviço e software para atendimento da esfera federal. Mas como a gente está tratando aqui de município, olha o que a gente tem aí de ofertas do portal para o município. Cidade, URB, que foram apresentados. A Enota, ISS, o Educar, que é um dos casos de sucesso maiores que a gente tem aqui. Tá? Educatux, aqui naquele índiozinho que está ali, é o Guarulhos, que também é um outro caso de sucesso que a gente vai apresentar aqui da cidade de Guarulhos. Tá? Então, assim, quando você tem uma forma colaborativa de participação de software, a sociedade participa disso. Ou há uma colaboração entre entes de governo, como a gente fala do conceito que a gente está surgindo de software de governo. O fato é, quando isso é colaborativo e as ideias são compartilhadas em um ambiente em comum, as resoluções desses problemas são mais rápidas. Porque não fica você não fica naquela dependência de software proprietário, por exemplo, de ter que ficar indo para a rapidez daquela empresa e dependendo somente daquela empresa, daquele know-how. Os problemas são compartilhados todos em comum através do ambiente que é o portal do software público brasileiro. Como o software de código aberto, então as pessoas podem olhar esse código, elas podem editar esse código, e isso fica sob o próprio crivo da sociedade, adaptando de acordo com as necessidades dela, sob uma vigência e uma visão do governo, né? Então, aí, software de geoprocessamento que nós temos o Hidregel, esse equilíbrio, como foi apresentado aqui pelos nossos colegas. GPWeb, que é um software de gestão de processos. Então, assim, são soluções para atender a problemas não só da sociedade civil, como a problemas ou resoluções de problemas que podem se ter na própria gestão. Então, são ferramentas de gestão e ferramentas de oferta de soluções da sociedade em geral. Como eu falei, a gente está... Essa proposta de empoderamento do município, a gente quer chegar em vários setores da sociedade. SEBRAE apoiando empreendimento. A gente também tem a parte que trata de academia, da parte acadêmica. Então, o que acontece? O ProSPB é um programa que a gente tem uma parceria com a Universidade do Vale do São Francisco, com polos com os campi em Petrolina e Juazeiro, na qual é um programa de extensão de graduação para os alunos egressos dos cursos de tecnologia das universidades em volta, na qual o cara faz um curso, ele faz a extensão da graduação dele baseada no modelo do portal do software público. Então a gente pega, por exemplo, um desenvolvedor que está saindo da universidade e a gente mostra um mercado novo para ele, que o software público ele oferece não só software de solução, ele é uma opção de mercado para poder se investir. Então, o cidadão sai da universidade, faz esse curso de extensão onde ele é apresentado para o modelo do portal de software público, e então, quiçá com o apoio do SEBRAE, né, uma coisa, a gente faz uma assessoria de empreendimento para esse cidadão e encaminha ele para o mercado de trabalho. Então, assim, ele já sai aprendendo o modelo, e nós temos casos de sucesso que estão acontecendo agora na Universidade do Vale de São Francisco, naquela região na qual 3 CNPJs já estão abertos por alunos egressos, pessoas que não têm nem 25 anos de idade ainda, que já estão trabalhando em cima do modelo. Então, o estímulo ao empreendedorismo municipal ele já é inato dessa forma que a gente pensa para o município. Olha, isso aí é o acordo que eu estava falando. O módulo de extensão é via EAD, então o aluno não tem
os preenchimentos necessários para se deslocando até o campus, para poder cursar isso. As empresas, como eu falei, uma futura parceria que a gente firma com o Sebrae, que sabe, e a gente buscando a expansão do modelo sobre várias óticas. O software público internacional, o software público também tem atuações na qual tange o internacional, tá? O nosso modelo de software, mesmo ele estando sob constante revisão para poder atender as nossas necessidades aqui, ele ainda continua como modelo básico para muitas nações, como forma de compartilhamento de software e solução de problemas governamentais, soluções de problemas de gestão de governo. Então isso interessa uma coisa que transcende a nosso escopo brasileiro disso. A gente há um tempo já faz parte da rede GEALC, e a rede de governo eletrônico da América Latina e do Caribe. Tivemos um encontro com esse pessoal, com a presença do nosso diretor Wagner, né, Wagner? Desse evento, na qual a gente recebeu representantes de 18 nações da América Latina e do Caribe, buscando entender como é o nosso modelo, buscando implementar formas de solução para a TIC governamental deles. A gente não empurrou o nosso modelo para eles, tá? antes que haja uma ideia dessa, mas na verdade eles foram convidados para cá para poderem gerar uma forma de software público, para entender como poderia o governo gerenciar softwares governamentais e oferta de software para a sociedade, e entender como eles fariam o modelo deles. Então a gente fez esse encontro de 2 dias aqui, essas ações vieram beber da nossa fonte, e estão agora gerando relatórios a partir deles, porque nós acabamos sendo um modelo para espelhar para o mundo, né? Esses tempos também teve a Universidade de Évora que manifestou interesse, inclusive a Évora está presente aqui no evento. Fiquei sabendo que tem gente aqui de Portugal que está aqui, né? Inclusive um ingresso um doutorando da própria Univasf, ele estava em Évora trabalhando, e houve uma conversa, uma certa articulação lá na qual a Universidade de Évora mostrou interesse em formar uma rede de compartilhamento de software entre governos de países de língua portuguesa. Então seria como se fosse um software público para CPLP. A gente tem provavelmente modelos de gestão parecidos pela nossa origem lusitana, então o compartilhamento de software desses países é uma ideia que está surgindo aos poucos. Essas são as entidades que estavam envolvidas, o BID, que encomendou uma pesquisa de software público para esses países, a Rede GEALC e a CPLP. O que mais interessa agora é caso de sucesso, porque a gente fala de software, mas é resultado. Política tem que ter resultado, política tem que ser coisa palpável, política tem que mostrar que funciona, que chega no cidadão na ponta, que poupa dinheiro público, que é eficaz. Então, assim, a gente tem 2 casos de sucesso a serem apresentados aqui, que são os mais evidentes que nós temos. Um deles é o Guarux. O Guarux é uma distribuição Linux, gente, com 2 versões. Ele serve uma versão para desktop, para poder colocar nos computadores de operação dos funcionários da prefeitura, e uma versão pedagógica, que é instalada nas escolas municipais, que atendem alunos com necessidades especiais. Então isso vai autismo, síndrome de Asperger, cegueira, Parkinson, tetraplegia, porque tem aplicativos para leitura de íris. Então, assim, é voltado à pedagogia de pessoas que não estão participando inteiramente do processo pedagógico natural pessoas que não têm qualquer tipo de impedimento, né? Então, foi desenvolvido pela Prefeitura de Guarulhos, dentro da Prefeitura, tá? Uma iniciativa dentro da Prefeitura de Guarulhos. Olha só, são 5 mil notebooks da versão desktop até o final de 2015 que já estão saindo, eles fizeram uma leva de computadores aí que já estão saindo com essa distribuição. E a economia gerada só nos computadores desktop, a gente não está contando a versão pedagógica, não está contando a instalação nas escolas, tá? Já gerou 422 mil reais de economia desde 2014 só com os desktops. O total economizado desde o começo do projeto de 2011, tem uns 4 anos já, foi um total de 1.724.000 reais. E ainda porque a gente ainda está numa coleta de muitos dados para gerar indicadores, né? Então, só o que a gente coletou no início da nossa operação de coleta de indicadores que a gente tem feito para esse ano, a gente já tem isso daí, tá? Então, um outro caso de sucesso que a gente tem o IOK, e esse é só um pedaço de um dos cases de uma empresa que está prestando serviço para o IOK, uma só empresa. E já está prestando serviço para as cidades de Negrinho, Bonito, Parauapebas e Brasília DF. Perdão, não são todos os cases da mesma empresa não, tá? Esses são só os casos de sucesso da gente. Parauapebas, interior do Pará, adotou o Educar esses tempos para 70 escolas da região, com mais de 51 mil alunos em todas as escolas beneficiados. Só para dar um briefing sobre o Educar é um software de gerência de escola municipal, na qual entra
a gerência de frequência de professores, frequência de alunos, o diário, média das notas, almoxarifado, cantina, biblioteca. Então, assim, ele supre basicamente todas as necessidades de administração de uma escola municipal, tá? Ou seja, até agora, comparado com o contrato de software proprietário que eles tinham antes para poder fazer esse tipo de gestão, foram economizados R$800 mil. Com licença proprietária, R$800 mil com economia de quê? R$800 mil com economia de licença e de prestação de serviço, na qual você está amarrado ao seu fornecedor, na qual tem essa amarração toda de licença. Aquela história que o pessoal estava falando aqui de se a empresa de repente ela se enfesa com alguma coisa, quebra o contrato, pega a bola e leva embora e acabou o jogo de futebol. Leva as traves, leva tudo. Então, assim, não tem, no modelo do software público não tem esse tipo de ocorrência. Então, foram R$800 mil de comparação de contrato com licenças proprietárias e o suporte. O software público brasileiro é um modelo robusto e consolidado e reconhecido como pioneiro por vários países do mundo. É basicamente isso. Então, assim, essa oferta que a gente tem de software e toda essa fomentação desse ambiente, porque a gente não trata só de software aqui, a gente trata de economia municipal, a gente trata de uma coisa maior. Porque o software é um bem público, intangível, que é ofertado para você, e software gira com informação, e informação é tempo, informação é dinheiro, informação é intangível. Então, assim, se a gente está tratando de informação na sociedade e a gente começa a fazer a gestão desse tipo de informação, utilizando softwares, utilizando estímulo ao empreendimento, utilizando transparência, utilizando participação, utilizando tudo isso, a gente empodera a municipalidade. A gente dá ferramentas para a municipalidade estar atuando e mantendo, por exemplo, esse programa que a gente tem, por exemplo, do ProSPP. O que a gente tem em mente disso? Manter o know-how na municipalidade, porque o que acontece muito hoje em dia é um êxodo de know-how. Então o camarada se forma em Viçosa, no interior de Minas Gerais, e ele vai para BH. Então ele vai para as capitais, ele vai para as grandes capitais, vai levar esse know-how embora da municipalidade. Porque a gente quer manter isso, entendeu? É manter o know-how na sociedade e fazer um ciclo sustentável de geração de gente para o mercado, de uma forma de economia mais sustentável e participativa do que a economia que a gente já conhece, o software proprietário, que é sempre uma coisa univetorial, unidirecional, que é sair uma empresa, o cara se forma, ele tem que entrar na empresa X para prestar o serviço para o software Y, vendendo licenças muitas vezes absurdas para soluções que a municipalidade precisa e ela vai ter que pagar por isso. Então, assim, basicamente é isso. Assim, a gente está migrando aos poucos para o novo portal, tá? O URL do portal novo é beta.softwarepublico.org.br. Lá, nem todos os softwares públicos que estão disponíveis ainda estão lá, eles estão sendo migrados aos poucos das comunidades, tá? Então a gente tem esses softwares novos, o Uber está lá, o Equilíbrio está lá, o Educar está lá, mais alguns outros softwares. O portal antigo que ainda está em operação, ainda está em processo de migração, é o www.softwarepublico.gov.br e mercadopublico.gov.br, onde vocês vão encontrar as empresas prestadoras de serviço, tá? Que vão fazer justamente, a gente tem um catálogo disso, que vão fazer o meio de campo, quem está prestando serviço para X região, de Y municipalidade, vocês vão encontrar no mercado público. Quaisquer dúvidas vocês podem mandar para admin o software público, tá? No 4CMBR também. Os meu e-mail pessoal ali, o e-mail da Marisa. E quaisquer dúvidas, por favor, vocês entrem em contato com a gente até lá, a gente está pronto para poder atender vocês. E é isso, né?